Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos desta quinta lição com o título A Consagração. E nessa segunda-feira o tópico é o convite divino. Pergunta A. A fim de nos tornarmos discípulos de Cristo, ao que precisamos renunciar? Palavras do próprio Jesus, Lucas capítulo 14, 33, relata o seguinte: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então aqui temos tudo quanto tens. Ou seja, nós temos que abrir mão de tudo e agora tornar-nos, esvaziar talvez de tudo, abrir mão, tornar-se vazio, para depois começar a encher com aquilo que Deus ou Jesus quer em nosso coração. Ainda a palavra de Mateus 6, capítulo 24, também a palavra do próprio Jesus, relatado pelo o apóstolo Mateus, diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e aos nossos próprios interesses, ou ao mundo, ou seja o que for que não esteja de acordo com as coisas divinas. Então, com base nesses versículos, nós vemos que se nós não renunciar àquilo que nos está impedindo ou que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, então não vai funcionar. Nós temos que entregar ali mesmo tudo que temos e tudo que somos, e assim nós vamos conseguir chegar lá. Essa renúncia é colocar Cristo em primeiro lugar, abandonar a nossa, às vezes, aquela apego à riqueza ou qualquer outro senhor que esteja tomando conta do nosso coração, aí entra a vaidade, às vezes a alimentação, o vestuário, a minha maneira de ser e de agir, que às vezes não condiz, ou qualquer coisa que estiver atrapalhando, temos que renunciar a isso tudo. Temos às vezes que abrir mão de bens. Se tiver um bem que está nos causando dificuldade para estar com Cristo, devemos abrir mão. Amigos, então, nem se fala. Amigos que não condiz com aquilo que nós queremos seguir, então ele vai sempre estar puxando para o errado, devemos abrir mão desses amigos. E mesmo relacionamentos. Quando se trata de relacionamentos, devemos lembrar que o jugo desigual não funciona. Tudo bem que não estamos aqui talvez falando de pessoas casadas, onde Deus uniu, não se deve separar. Mas está no relacionamento de namoro, de noivado, ou seja o que for, que o outro, o cônjuge, não condiz com as coisas sagradas, não está dentro dos parâmetros divinos, ou não quer fazer parte desses parâmetros, então também deve abrir mão desse relacionamento. Tudo que impede você de estar em paz e comunhão com Cristo e seguindo rumo à Canaã celestial deve ser evitado. Então, reconhecer de forma global, tudo pertence a Deus, inclusive nós, e que tudo deve ser usado para a sua honra e para a sua glória. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não pode ter o coração dividido entre será que isso, será que não, não. Tem que ter o foco direto a Cristo. Se tudo está focado e direcionado a Cristo, e tudo que nos envolve está focado e direcionado a Cristo, então nós dessa forma estamos no caminho certo. Caminho a Cristo, página 44, diz: Ao nos entregarmos a Deus, devemos necessariamente renunciar a tudo que nos separa dele. Por isso o Salvador diz, e é citado em Lucas, que já lemos, devemos abandonar tudo que afasta o nosso coração de Deus. O mundo, ou mamon, é um ídolo de muita gente. O amor às riquezas e o desejo de ficar rico são algemas de ouro que prendem essas pessoas a Satanás. Já outros adoram a fama e as honrarias do mundo. Eu colocaria que hoje eu gosto das redes sociais, da fama que a rede traz, ou seja, não importa o que eu ponho ali, é para ganhar likes. Abre aqui, parênteses e fecha parênteses. Outros ainda idolatram uma vida de conforto egoísta, sem responsabilidade. Porém, é preciso quebrar essas correntes de escravidão. Não podemos ser metade no mundo e metade do Senhor. Não somos filhos de Deus, a menos que nos sejamos completamente para Ele, ou seja, dele. Então, devemos ter a noção disso e lembrar que tudo que desvia o nosso caminho de Cristo deve ser abandonado. Pergunta B. Que convite divino o Senhor faz a todos que desejam alcançar um coração e uma vida renovada? Então, há aqui um convite que foi feito por Deus para cada um de nós. Diz: Vinde, então, e arguir-me. Ou, vinde, converse, fale, pergunte, inquira, tenta saber tudo. É o que está escrito. Diz o Senhor:
Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa o que você fez, não importa o seu passado. Deve-se olhar para aquilo que fez, deve reconhecer o que estava errado, deve sentir tristeza pelo que fez. Nós estudamos isso na lição da semana passada. E olhar a Jesus como um salvador pessoal, entregar a Ele todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os pecados, todos os erros, crimes, tudo o que aconteceu no passado, leva aos pés dele, com contrição, se envolver outras pessoas, resolve essas questões com as outras pessoas. O fato é que, argue-me, diz ele, questione, aprenda, venha e eu vou limpar você e deixar você pronto para ser salvo. Jeremias, capítulo 29, 1 a 3. E buscar-me-eis e me achareis quando buscardes como? De todo o vosso coração. Então, está aqui mais uma promessa que devemos lembrar, se nós realmente dedicar a nossa vida a olhar Jesus, agora vou seguir, vou fazer a tua vontade, ajuda-me, vou abrir as portas ao Espírito Santo. Então, tudo há de acontecer na sua vida. E aí as bênçãos são completas, né, em todos os aspectos. E ainda o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, é muito conhecido, depois até o 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai-vos as mãos dos pecadores, vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele há de vos exaltar. Então, muitas vezes nós estamos vivendo numa mentira, estamos vivendo numa ironia, vivendo de um modo superficial, mas bem lá no fundo, no silêncio da nossa solidão, não estamos bem. Está a faltar Cristo e temos que preencher esse vazio com Cristo. Por isso que ele fala que é difícil dizer assim, trocar o riso em pranto. Muitas vezes é um sorriso superficial, é uma vida de uma alegria falsa. Lá no seu interior você não está bem, então planteie, vai ter diante de Deus, inquira, faça, converse com Ele. E aí diz o vosso gozo em tristeza, se é um gozo errado, se é um desfrute errado do mundo, então vai ter com Jesus, fale com Ele, que o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que eu quero eu faço, e aquilo que eu não quero fazer, acabo por fazer, ou seja, há uma inversão de situações. O apóstolo Paulo foi bem claro em dizer que às vezes precisamos mesmo nos abrir e estar diante de Deus, que Ele vai nos ajudar. Então, humilhar-vos perante o Senhor e Ele há de vos exaltar. Essa nota vem trazendo que Deus, o governo de Deus não se baseia, como Satanás faz parecer, em uma submissão cega e um controle irracional. Devemos ter muito cuidado. Não é isso que Deus quer. Deus não quer você debaixo de uma rédea, debaixo de um cabresto, onde você tem que olhar para a lei e seguir. Isso não serve. Se isso servisse, os fariseus tinham se salvado, os fariseus tinham sido alguém que líamos algo maravilhoso sobre eles. Eles seguiam a lei como ninguém. A ideia não é essa. É lembrar que a base de Deus é amor. E ao amar a Deus, ao amar a Jesus, ao olhar para Ele com um olhar de amor e devoção, nós vamos ceder aquilo que Ele quer para nós e vamos entrar na proteção que Ele criou para nós, que é os princípios divinos. É tão simples quanto isso. Seguindo a leitura, esse governo apela ao intelecto e à consciência. Deus não força a vontade dos seres que criou. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja voluntária e inteligente. Uma submissão forçada impediria todo o desenvolvimento real da mente ou do caráter. Transformaria o ser humano em um mero autômato que agiria sem vontade própria. Esse não é o objetivo do Criador. Ele deseja que o ser humano, a obra-prima da criação, alcance mais alto desenvolvimento possível. Deus nos mostra a amplitude da bênção que deseja que alcancemos por meio de sua graça. O Senhor nos convida a nos entregarmos a Ele para que possa realizar a sua vontade em nós. Portanto, cabe a nós escolher se vamos nos libertar ou não da dificuldade que Ele tem para cada um de nós. Aqui houve uma coisa, tapou a leitura. Desculpe. Então, cabe a nós escolhermos se vamos libertar da escravidão do pecado e participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Atenção, gloriosa liberdade. Assim que nós nos tornamos amigos de Jesus,
entendemos o seu amor para por nós e cedemos a Ele para Ele fazer um trabalho no nosso coração, nós somos livres. Tudo aquilo que nós fazíamos e era dependente, seja às vezes uma pessoa que é o tabaco, seja às vezes o álcool, seja às vezes as redes sociais, as séries, tudo que você era viciado e era dependente, estava preso aquilo, agarrado, você de repente se liberta. Você não quer fazer, ou seja, você está livre. E essa liberdade está escrito aqui, que é a liberdade que ele vai dar, que é uma participada da gloriosa liberdade que é concedida aos filhos de Deus. Cristo se manifestou como o Salvador da humanidade. As pessoas não devem confiar de jeito nenhum em suas próprias obras, em sua própria justiça e em si mesma, mas no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, não há nada que nós façamos que nos habilita para o reino dos céus, a não ser abrir o coração a Cristo, a graça dele. O restante é obra do Espírito Santo em nós. Então não somos melhor que ninguém. Você pode estar mais resistente numa questão, por exemplo, alimentar, e o seu irmão ao lado não. Mas ele às vezes não tem problema com a sexualidade, você tem. E vice-versa. Então devemos mutuamente nos ajudar e em tudo que nós alcançamos a graça e a misericórdia e conseguimos superar, louvado seja Deus, e temos que ajudar aqueles que não teve a vitória que nós ainda. E, no entanto, junto é que vamos conseguir, mas tudo pela graça de Cristo. Nossos atos diante de Deus não têm valor nenhum. Nele se revelou o advogado junto ao Pai. Por meio dele veio o convite. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a lã. Esse convite ecoa até nós nos dias de hoje, que ninguém deixe o orgulho, a autoestima ou a justiça própria impedi-lo de confessar seus pecados para que possa receber a promessa. Muito importante essa última frase. Que nenhum de nós, por causa do orgulho, por causa da autoestima que temos, ou por causa da justiça própria, ou não vou passar vergonha, então não vou confessar. Não façam isso. Ah, não vou me humilhar diante daquele irmão, ele é que me magoou, eu tenho que esperar por ele. Nós já estudamos na lição passada que não é assim que funciona. Resolva todas as tuas questões, tenha o coração livre, aberto e liberto para poder, diante de Deus, reclamar as suas promessas. E aqui está escrito, para que possa receber a promessa de Deus, que vai se tornar limpo como a lã. Que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos realmente, nesse dia, aceitar o convite divino, que é o tópico da nossa segunda-feira. Esse é o meu sincero desejo para mim e todos. Amém.